Salve, Poder Supremo. Salve, senhor Sete Encruzilhadas. Salve vossas forças, vossos guias, os vossos amparadores. Como é que você tá, meu filho? Tô, graças a Deus, muito bem, muito aqui dos honrados de poder ter essa oportunidade de dialogar com o senhor novamente. Hoje um guardião da lei não trabalha mais para a unidade, trabalha mais para o todo. O diálogo é sempre bom, né? Graças a Deus. Traz dúvidas na cabeça dos homens, traz questionamentos, né? Uhum. Mas é nesse momento que o ser humano consegue separar o joio do trigo. Na realidade, os conhecimentos espirituais na Terra eles estão amplos, né? Muitas ramificações. Então é necessário, né, separar o joio do trigo, né? Para saber a verdade que toca ao coração do homem. Hoje eu estou meio filósofo, tá percebendo? O que aconteceu? Eu tô percebendo isso. Hoje um guardião da lei não trabalha mais para a unidade, trabalha mais para o todo. Vamos colocar uma coisa bem simbólica, bem humana, né? Uma historinha bem humana para você entender. Quando houve essa ideia crística de colocar a vida na Terra, Oxalá falou, olha, esse povo aqui não vai desenvolver em lugar nenhum, não vai evoluir em lugar nenhum. Obrigado. Então vamos fazer uma casa para eles, chamada Terra, vamos colocar todo mundo lá no balaio. Nossa. Então foi o que fez. Botou todo aquele povo que não tinha condição espiritual para evoluir em outro local. E fez a casa Terra. Nossa. Mas aí, Oxalá pensou e falou, mas eu vou ter que separar isso daí. Vou ter que separar o joio do trigo. Aí pediu para Ogum. Olha, Ogum, vamos separar o que pode mais e o que pode, mas não na mesma intensidade. Não separar o positivo do negativo. Olha que separar um grupo que pode e aqueles que ainda não estão preparados. E a Ogum foi lá e separou. Mas aí vem Iemanjá. A força do amor, né? O amor incondicional, que a Iemanjá representa a criação de seus filhos, né? Porque ela tem o tipo maternal. Aquela que transmite a bondade, a confiança, né? Iemanjá é a conselheira. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer amor para aquele grupo que não consegue ainda ter entendimento da evolução, para ver se o negócio vai para frente. Agora você imagina você querendo dar amor para um filho rebelde, um filho que traz processos pesados de um passado que o ser humano não tem acesso, que o ser humano não vai conseguir ter entendimento. Vai ficar revoltado. Ah, vai. Aí vem quem? Yansan. Yansan veio trazer o quê? O alívio das dores daqueles que não conseguiam conceber o amor de Iemanjá. Mas Cristo falou, precisamos doutrinar aqueles que sabem, que podem evoluir. Aí veio Oxóssi. Dentro da vibração sagrada de Oxóssi, ele é o doutrinador. Você sabe por que Oxóssi se chama o caçador? O Oxóssi é conhecido como o rei das matas, porque o poder dele é do elemento ar. Não é Yansan que cuida do ar? Dentro das tempestades. Ah, entendi. Viu? Ainda bem que eu não falei. Antes de falar besteira, é melhor se calar, né? O Oxóssi, ele é o doutrinador. É aquele que arrebanha. Todo filho de Oxóssi, ele arrebanha através da palavra. Ele arrebanha, por isso que é o rei das matas. Aonde tem mais ar? Nas matas. Então, Oxóssi começou a doutrinar o grupo que poderia evoluir. Mas aí Cristo falou, nós precisamos, nesse momento atual,
multiplicar e trazer a força do amor entre esses que podem evoluir. Aí veio Oxum. E o último, é claro, Xangô, para dividir esses dois grupos. Então nós vamos falar desses 7 orixás, para que você possa entender o que significa os orixás na sua linha ancestral. Então você coloca aí, eu quero que todo mundo coloque também, para facilitar. Então vamos começar a pensar e ter entendimento para o povo poder questionar. Hoje um guardião da lei não trabalha mais para a unidade, trabalha mais para o todo. Laroxo! Salve seus 7 encruzilhadas! Era madrugada quando uma gargalhada na encruza ecoou. Entendi. E, bom, então o senhor pode vir para um segundo capítulo para a gente falar, terminar esse diálogo, daí o senhor fala os elementos de cada um. Tá, o que eu queria que você fizesse, já está terminando, né? Mas o que eu queria que você fizesse no nosso próximo capítulo... Pode falar. Você nasceu em que ano? 1980. Então você coloca aí, 1980, 1981, eu quero que você coloque uma lista 80, 81, 82, até 2013. Tá? Vou fazer isso. Aí você vai entender o que está acontecendo com o planeta Terra. Eu vou ver se eu explico para a menina, porque ainda não falei para ela. Eu vou tentar explicar para ela e vou passar para que você possa entender o que está acontecendo com esses anos. Até 2013, da sua data de nascimento, até 2013, e cada um faz a sua. Não, beleza. A gente só trabalha nessa como um exemplo, né? Entendi. Beleza, então. Tá combinado. Eu queria agradecer você mais essa oportunidade, né? A gente tem falado dos planetas também, né? Isso é para o próximo diálogo. Então, que cada um possa estar interagindo com esses conhecimentos dos orixás que estão trazendo na vibração do nome principal e do nome ancestral. Mas que, principalmente, se preocupem mais com o sobrenome. Porque é no sobrenome que traz a quantidade que você tem que equilibrar do seu orixá. E na maioria das vezes, né, as pessoas não se preocupam com isso. Antigamente, você era conhecido pelo seu sobrenome. Família Silva Moraes. Você é da família Batista Biscardi. Isso se perdeu. Isso se perdeu. E por que antes era tão forte e agora não é mais? Né? Então tinha uma importância, ainda tem essa importância. Se tinha, é porque está no espiritual também. Entendi. As pessoas eram chamadas, né? Batista Viscardi I, Batista Viscardi II, né? É verdade. Isso era muito importante. Só que com o passar do tempo, com a evolução, as coisas foram se perdendo. Mas a problemática está dentro realmente do sobrenome. Então eu quero que vocês busquem esses conhecimentos, desenvolvam, né, até dentro da casa de vocês, para que vocês possam estar entendendo o que você precisa aí construir aí nas suas tempestades diárias aí, que cada um possa fazer isso. Isso é um conhecimento que eu sempre falo, que é para facilitar a sua caminhada diante do vosso orixá. É a verdade os seus 7 encruzilhadas? Pode ser a sua verdade também. Mas é para facilitar a sua caminhada diante do vosso orixá. Oxalá o que quer de você? Oxalá quer que você tenha essa fé dentro das tempestades diárias. A fé na vida, a fé em si para que você possa evoluir. O que Ogum quer? Ogum quer que você equilibre as suas demandas internas.
Porque o filho de Ogum, ele é extremamente conflitante com os processos que ele precisa alcançar. Então, Ogum quer o quê? Que equilibre as suas demandas internas. Mas impossível se você não trazer o amor incondicional de Iemanjá. Entender o outro como também se fosse você dentro da deficiência do outro. Então, Iemanjá, o que Iemanjá quer? Que é deficiente naquele, também é em você. Por essa razão, tem que ter esse amor incondicional. Mas também tem que falar a verdade, falar o que sente, no equilíbrio de Yansan. Porque a sua verdade é muito importante. Às vezes, um homem e uma mulher traz um relacionamento, e às vezes a mulher fica de boca fechada, o homem está uma merda na vibração sexual, a mulher só para não perder o homem ficar quieta. O falar a verdade, como se quer, como se pode os dois fazerem é muito importante. Yansan traz essa verdade, uma verdade equilibrada, mas sem o conhecimento de Oxóssi nada acontece. A busca das letras da Terra é tão importante para o ser humano como o ar que ele respira. É necessário buscar as letras da Terra, os conhecimentos, para que possa albergar realmente quem ele é na Terra. E trazer o prazer da vida através de Oxum. Ser belo, ser gracioso, elegante. Construir através da moeda o que é necessário. E sempre no equilíbrio, na justiça de Xangô. Eu posso falar a verdade, mas eu não posso te magoar. Então, a minha verdade não pode ultrapassar o que é necessário para você. Aí vem Xangô, para trazer os limites. Olha, esse aqui você pode ultrapassar, isso aqui não, porque é o território dele. E aí, não tem como as coisas não fluírem através das forças dos orixás. É muito mais do que ritual. É muito mais que magia. Porque quando vocês implantam um assentamento do seu orixá, quando você assenta uma magia do seu orixá, o que ele vai pegar ali? Os elementos que estão ali implantados em você. Então, quando você faz um ritual para Xangô, ele precisa pegar os fluidos daquela magia, mas principalmente ele vai equilibrar o elemento que precisa ser equilibrado internamente no ser humano. Então, às vezes, vocês pegam, arreiam uma vibração, uma magia para os seus 7 encruzilhadas para abrir os caminhos. Mas dentro da magia, eu vou também ver os vícios que alimentam a pessoa, o médium que está ali arriando. E não dá para fazer milagre, meu filho. E não dá para fazer milagre. Agradeço mais essa oportunidade. Graças a Deus. Eu vou ter um tempo ainda por aqui, nessa egrégora. Que, como eu já disse para você, eu trabalho pelo todo, não mais pela unidade. Graças a Deus. Que bênção, hein? Quando pudermos ter mais esse diálogo, eu irei contactar a menina, né? E podemos firmar mais esse conhecimento aí de ajuda ao médium na ligação do seu orixá sagrado. Salve, Viscardi! Que as nossas forças ancestrais possam direcioná-lo no caminho do poder do vosso nome de Ogum. Que assim seja. Salve, guardião senhor 7 encruzilhadas. Muito obrigado, viu? Salve. Até a próxima. Até breve. É breve. Breve. Vamos fazer breve. Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe, viu? O senhor vai voltar pro seu reino agora? Agora eu tô nas peripécias aí, tô fazendo umas coisas aí. Não vou voltar pro reino, não. O senhor sumiu um tempo aí que eu tô sabendo. Sim. É muita ocupação nos outros planetas? Nós estamos nas assembleias, né? Ah, tem aquelas reuniões, né? Nós estamos nas reuniões. Para ver como é que fica aí, né?
a gente sempre fala aí, a problemática do ser humano. Então, nós estamos fazendo reuniões. Então, esses guardiões tronados como o senhor estão abaixo dos orixás, é assim? Uhum. Então, o senhor vai nessa reunião, os orixás estão lá. Não, você pensa que é essa bagunça? Como é que é? Não é assim. Não é? Vamos dizer, eu estou dizendo bem assim, bem, vamos pela hierarquia, que aí você entende. Vamos dizer que você tenha que passar por um tempo comendo e dormindo na rua com os homens que vivem aí na rua, os mendigos. Ah, Vai ser complicado isso, não é? vai ser complicado. Então, o orixá fica onde ele tem que ficar. Mas ele tem seus intermediários que entram na vibração das assembleias. Ah, e como é que dá o nome desses encantados? Como é que eles chamam? Os intermediários É. são soldados, são trabalhadores. Tá. E eles conseguem penetrar, e aí só que a gente tem que ficar com o olho fechado e outro aberto. Porque nessa assembleia também tem o povo que não quer que a gente consiga fazer essa implantação da unidade, né? Ah, não sabia. Eu achei que eles não eram admitidos. Não, tem um povo que. Tem um povo que a gente tem que ficar com o olho fechado e outro aberto. Da mesma forma que eu vou entrar lá nas reuniões lá do povo que não quer construir isso, o povo de lá também consegue. Eita. É. Mas- É igual aqui na Terra. Aham. O povo tá falando uma coisa, né? Se às vezes você tá numa reunião, tá todo mundo falando uma coisa para elevar determinado local, tem sempre aquele que não tá concordando. Uhum. Então você tem que ficar ali, porque as emanações ali energéticas, vamos falar de energia para você entender, as emanações energéticas ali, às vezes ali o negócio pega. Aham. Então não tem como eu estar descendo mesmo. Não dá para ficar, sabe? Porque a ideia principal é que eu descesse para ver o que está acontecendo mais lá para baixo, Eita. né? Mas agora a gente não pode estar fazendo isso porque houve, né? Houve um acordo que não haver mais guerras, mais batalhas espirituais. Então, por essa razão que está entrando contrário ao que os homens da Terra estão falando. Então, houve um acordo entre luz e trevas. Esse acordo já está firmado há muito tempo. Aham. Cada um no seu canto, ninguém perturba ninguém. Então, já que não tá nesse acordo, não está querendo evoluir. Ah. Só que está se firmando, né? Coisas na Terra, energias na Terra, que existe essa batalha. E o povo lá de baixo, bem lá de baixo, estão se aproveitando disso. Tá, mas... Se alimentando disso. Aham. Deu para entender? Sim, mas eles estão se alimentando pelo próprio direito existente dentro da lei, ao qual demos abertura Claro. enquanto encarnados. Claro. Aham. O homem está emanando isso, alguém tem que se alimentar disso. Então, e aí qual que é o acordo? O acordo é eles pegar leve? Não, o Pegarem leve. acordo seria estar transformando novos seres encarnados na Terra com essa nova mensagem. Ah, entendi. Só que o que está acontecendo? Novos seres estão encarnados na Terra com essa luz, mas não estão desenvolvendo. É que eu não posso falar isso. Não vou poder falar isso, não. Ah, mas assim, a gente já até adivinhou o que o senhor ia falar. A ideia é o novo entrar na Terra, né? Então, mas... Da Umbanda. Da Umbanda, o novo tem que entrar. Entendi. Tem que entrar. Então, é essa dificuldade que está havendo, porque existe uma hierarquia. Aquele que sabe não passa. Não passava, né? Porque agora... Mas os grandes rituais, realmente, né? Aquela força que tinha, né? Que tem a Umbanda, mas que tinha lá atrás, né? Com os poderes da natureza, esses ainda não foram passados ainda. Tá. Mas vai passar, tudo vai mudar. A ideia é essa. O seu Sete, que eu
vejo aqui na hierarquia dos espíritos, só para fazer uma analogia rapidamente, a gente sabe que tem primeira, segunda e terceira ordem. Na primeira é os espíritos perfeitos, na segunda é os espíritos onde tem o predomínio do espírito sobre a matéria, né, o desejo de fazer o bem, e na terceira ordem é o predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal. E o quê? Nós estamos encaixados nesse. Estou encaixado nesse? Não, imagine. Ó, então, digamos assim, os espíritos puros são os arquitetos. Uhum. Não é? Os espíritos e os orixás também podem entrar nessa, né? Porque eles são puros, né? Essa, porque não passou pela matéria. Tá. Depois tem os espíritos superiores, que são os mensageiros dos orixás. São os guias. Que esse já está na segunda classe. A terceira classe é os espíritos de sabedoria. Então esses poderiam dizer que são os Exus, os pretos velhos. Sim, sim. E depois a quarta classe são os sábios e os benevolentes, que são aqueles que trabalham para os Exus e para os pretos velhos. É. Né? A sexta classe são de Essa hierarquia você está tirando da onde? essa hierarquia ela tem no livro dos espíritos. Olha lá. E está encaixando perfeitamente, pelo que eu estou vendo. Sim. Porque você tem os superiores, que são os enviados dos orixás. Os espíritos de sabedorias, vocês, os maiorais, entre aspas, né? Maiorais da Umbanda, ou seja, os pretos velhos, de cada linha. Depois os sábios são aqueles que ouvem vocês, né? E trabalham para o bem. E os benevolentes também, que é a quarta e a quinta classe. Depois a sexta classe são os batedores e perturbadores. Que aí são aqueles que eu já falei, né? Isso, na sétima classe. Que estão para fazer a bagunça. A sétima classe, os neutros, né? Que fica lá, fala, olha, eu posso tanto fazer o bem e tanto o mal, quem é que me paga mais? Mas é assim mesmo. Tem. É assim mesmo. Depois tem os pseudo-sábios. Estamos na oitava, só tem 10. O pseudo-sábio, aqueles que acham que tem o conhecimento, acham que vai ir ao jeito dele, né? Uhum. E aí vai ver, não era bem aquilo, então vocês têm que dar uma direcionada também. Uhum. E depois a nona classe, espíritos levianos, e a décima, os espíritos impuros. Espíritos impuros? O que seria? Os espíritos impuros é esse que tá mesmo lá no abismo, sabe? No ponto de partida mesmo. Tá bem ruim o negócio. Ah, tá. Porque são 3 classes, lembra? E na primeira classe só cabe os espíritos puros. Na segunda ordem, são 3 ordens. Na primeira são os espíritos puros e na segunda aquele que o predomínio do espírito sobre a matéria. Então entra dali os superiores até os benevolentes. Segunda, terceira, quarta e quinta classe. E a terceira ordem vai da sexta à décima, que já é o predomínio da matéria sobre o espírito. Os espíritos impuros aí nesse livro evoluem? Todos eles evoluem, mas ele só está num nível menos... Tá. Sim. Todos eles estão num ponto de onde eles evoluirão. Uhum. E os outros, não necessariamente, mas podem já ter passado por isso. É a classe de soldados, então. Eita. É a classe de soldados. Ai, que beleza. Que acaba sendo... porque dependendo, agora nem tanto, mas, né, porque houve essa trégua, mas dependendo do trabalho que precisa ser feito na Terra, nós pegamos os soldados, os espíritos impuros, né, que já estão doutrinados na vibração do Exu, que não é todos, né, e que vão fazer o trabalho ali sujo, digamos assim, trabalho de limpeza. Entendi. Eles que vão... A gente vai até lá e pega alguns para fazer o que tem que fazer. E se entender a lei, continua evoluindo. Se não, volta para o lugar de origem. Fez o trabalho, pode voltar lá para a lama. Claro. Esse livro aí fala que os planos têm os elementos ou não? Como assim, elementos? O que eles falam? Vamos falar uma linguagem para você entender. Esse livro aí fala o que do inferno? Ele fala que ele não dá esse nome, ele dá o nome, por exemplo, de que o umbral ele tem diferentes camadas e as mais obtusas são aquelas que permitem menos expressão da inteligência e da moral. Então o nome do inferno é umbral. É umbral e
Eles não, os nomes vão mudando, né? Mas assim, a sétima camada, o mais baixo, a densidade maior. Porque são sete camadas abaixo. É assim? É. Olha lá. E E começa. cada uma tem um elemento negativo. Que Entendi. nem nesse livro, eles acabam tendo acesso até para doutrinar até o terceiro nível. Então, até o terceiro nível, Aham. o espírito está lá no umbral, como você está falando, na É, terceira camada. é. Se volta pedindo ajuda, eles podem ser resgatados. Da terceira para lá, não tem como. Não tem como, seu Aí sete? entra realmente os Exus. Ah, Porque os Exus, eles acabam guardando, né? Tudo, né? Mas todos os sete planos. ah, Mas dentro das mensagens codificadas aí, eles conseguem penetrar até o terceiro plano. É a mesma coisa aí. Me fala aí uma penitenciária bem pesada que você conhece. é Carandiru. Então, Ah, Complexo Carandiru. Eita. aí, nesse aí, não dá para entrar. Aí Aham. tem que entrar o povo que tem a densidade igual para penetrar. Hum. Aí é resgatado, vai para o plano do 3, 2 ou 1, e aí a luz consegue penetrar. Mas A quando. luz que eu digo assim, né? Ah, Os ah, trabalhadores que acabam resgatando. tá. Mas quando eu tinha um compromisso agora às 7. Se o senhor pudesse ficar mais meia hora, eu gostaria de pedir para o senhor. Como é que tá o tempo do senhor? Eu acho que a menina tem coisa para fazer. Ah, entendi. Bom, então vamos deixar, porque a gente vai começa a falar com o senhor, a gente fala um dia inteiro e ainda tem coisa para falar, né, seu Sete? Mas é interessante isso, o que você buscou de igualdade aí, no que eu falei dos É, orixás, né? uma boa analogia, né? Isso foi muito bom, né? Que Mas benção. é interessante vocês entenderem que cada segmento espiritual penetra no campo de atuação necessário. Por quê? Vamos falar um pouquinho. Vamos. Porque há tempos atrás, a Igreja Católica era a única que conseguia amarrar a força trevosa. Através lá da... Como é que vocês falam? Exorcismo. Por quê? E agora? Porque Porque você concorda? se- Estamos se- falando de um poder abaixo. Uhum. Além do terceiro plano. Aham. Por que que foi necessário essa lição para o planeta Terra? Ah, por que, seu Sete? O que você acha? Não, Ah, pensa, o que você acha? por que que foi necessário O planeta Terra passar por essa lição. a lição de quê? De estar exposto a esses espíritos e conseguir... E a Igreja Católica ser a única Aham. que tinha o poder sobre o exorcismo. Ah, porque ela trouxe então essa ideia da hierarquia e dizendo que onde existe organização, existe bom resultado. É isso mesmo. Ah, o senhor confiou em mim, hein? Olha, presta atenção. Vai lá. Espíritos trevosos Aham. eram libertados para entrar na vibração da Terra, para que a Igreja Católica pudesse ter entendimento dessa lição e não firmar uma hierarquia. Na época, tá? Nessa época, era para que a Igreja Católica pudesse mostrar ao ser humano não o caminho da hierarquia, mas o caminho da evolução do espírito. Mas aí o que fizeram? Distorceram tudo. Mais e mais, como já tinha sido antes, né? Ai. Tudo isso é chamamento. Da mesma forma que quando Kardec estudou
os espíritos, né? É. Os questionamentos das mesas girando, aquelas coisas, Isso. nada, tudo isso foi para quê? Foi permitido, foi permissão da lei, tá? Tudo que aconteceu na época, para que ele pudesse trazer as mensagens codificadas. Ele podia ter deturpado tudo, mas ele fez o certo. Ele fez o certo. Só que antes dele já existia uma hierarquia. Ai. A Claro. hierarquia já estava firmada, era uma egrégora hierárquica, né, da Igreja Católica. Uhum. Entendi. E então, Por essa razão, é isso. os orixás não têm essa hierarquia. Não vamos falar da Umbanda esotérica, tá? Vamos falar da Umbanda que a gente está falando agora. Vamos. Os negros não tinham essa hierarquia. Tinham o quê? Pontos de forças da natureza, que são tão importantes como os elementos. A tempestade é importante, as matas é importante, o mar é importante, os rios, a água doce é importante. A guerra é importante. Até a guerra. Nada é mais um que o outro. Por essa razão que a Umbanda não tem essa hierarquia. Houve a hierarquia porque um começou a ter o quê? Esse entendimento dos orixás. E diante dos outros, os outros ficaram subordinados a essa força. Aí ficou o pai de santo, a mãe de santo. E antigamente, o pai de santo, o que ele fazia? Ele fechava os conhecimentos para ele. Hoje não. Hoje está se abrindo mais, né? Hoje pode haver os questionamentos. Entendi. E está se abrindo mais por conta da inquietação natural do processo evolutivo do espírito quando se expõe a umas coisas que ele já não se sente tão à vontade. É isso mesmo. Daí a gente vê tudo isso, todo esse movimento. E vocês sabem que não dá para segurar muito tempo na ignorância, né? É que o país de vocês... Não, mas é verdade. Porque você tenta imaginar, o país de vocês, ele se pensa, tá? Existe esse pensamento que o país de vocês podem firmar essa nova consciência dos senhores da luz, dos orixás. Então, essa é a ideia principal. Então, por isso que se aposta tanto nesse país de vocês. A Umbanda pode estar no mundo inteiro, mas aonde é o berço da Umbanda é no país de vocês. Que lindo. Eita. Então, alguma coisa tem que acontecer nas gerações futuras. Porque você, não estou, vamos falar, não vou justificar, não é bem isso. Não estou dizendo que é errado, tá? Mas, quando eu falei para você, num dos nossos diálogos aí, que pode ser que algumas pessoas não tiveram entendimento, que eu falei que a Umbanda anda a passos lentos. Por quê? Você pode andar pela rua cheio de guia, com pano na cabeça? Pode, mas vai ter consequência. Você pode andar de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço? Pode mais do que Umbanda. Você pode, um comércio aí. Vamos colocar um comércio, onde o povo gosta de arrumar cabelo. Né? O comércio pode chamar Jesus Cristo. O comércio pode chamar Xangô? Não. Você pode... A menina teve uma experiência extremamente importante nessa viagem que ela fez. Inclusive, é a primeira coisa que ela chegou aqui. Ela me chamou, mas eu estou escutando ela. A senhora ouvia, então? É, claro. Mas eu não falei nada. Ela chegou para mim e falou, olha, seu Sete, se você estiver aqui, me escute. Se você não estiver, eu sei que você está me escutando do mesmo jeito. Eu entrei num lugar para dormir, nesses aí que você paga
Porque ela foi para uma cidade e tinha que ir para outra, né? Então ela teve que dormir para depois ir para outra cidade. Ah, Nesse lugar aí que vocês dormem aí, tem várias pessoas, né? Tem comida e tudo mais. Enquanto eu estava comendo, eu entrei no lugar da comida, seu Sete. Tava lá a música de Jesus Cristo num volume que eu não conseguia nem comer. Então é claro que aquele local que ela foi dormir era da religião de Jesus Cristo, da Bíblia evangélica. Você pode fazer isso no seu comércio, onde as pessoas vão dormir, colocar um ponto de Ansan? Por enquanto ainda não. A Umbanda anda a passos lentos. Entendi. Existem grupos maravilhosos da Umbanda, mas a Umbanda não pode ainda ser falada como as outras religiões. E por quê? Sendo que a Umbanda rege os pontos de força das naturezas. Então, o médium ainda precisa conceber essa Umbanda. Para que tudo tenha essa unidade perfeita, que a Umbanda é a única que tem. Porque na Umbanda não tem hierarquia. Nenhum orixá manda mais que o outro. Você não pode, aí dentro de um andador, colocar um volume alto de um ponto de algum. Senão o povo dos outros andadores vão te chamar de macumbeiro. Nossa. Mas você pode escutar uma música evangélica dentro de um andador. Pode mesmo. Imagina, eu saio com meu carro e coloco assim, salve sete encruzilhada. Ou senão você põe atrás, não é? É, E aquele bem alto. Assim, a minha falou assim, ela é algum sinal, seu Sete. Porque eu viajando, cada lugar que eu via lá, Jesus Cristo abençoe esse lar, Jesus Cristo, ser tu é uma bênção. Falei, isso é um sinal, é sinal para você colocar assim, seus 7 encruzilhadas está firmado na minha vida. Mas perguntaram para mim se as pessoas não têm medo de mim já. Falou, viu, as pessoas não têm medo de você? Eu falei, por quê? Ué, você tem o seu tiriri e ele é um Exu. Eles deviam gostar de mim, um puta chufromoso desse. Você tá entendendo? Que isso? Existe o preconceito, porque lá atrás já foi implantado isso. Quando os escravos vieram para cá, que você sabe dessa história, tiveram que esconder. Trouxeram o quê? O sincretismo. Que nem a menina pode pegar o cachimbo, lá nas terras lá que ela vai longe, e ficar lá com o pito lá que ninguém, porque lá é a terra. Lá é a terra dos orixás. Faz sentido. Isso ela pode. Se ela quiser sair com um monte de guia no pescoço, ela pode fazer isso. Pode. Agora, não é em todo lugar que pode. Mas então vamos falar da causa. A causa somos nós mesmos. Que ainda estão dentro do sincretismo firmado dos escravos. Mas tem agora, motivo. Quem tem que mudar? Por isso que eu falo que a Umbanda anda a passos lentos. Quem tem que mudar? É a Umbanda? Não. Ué. É o médium. Ah, claro. São os filhos da Umbanda. São os filhos da Umbanda. Faz sentido. Porque se existe uma religião que está albergando os ex-filhos da Umbanda e Candomblé, é porque a Umbanda precisa de uma estruturação. Lá. Mas mudar no sentido, o senhor fala como assim? No sentido de aprender o que é a verdadeira Umbanda, que daí sente orgulho do negócio. Conhecimento. Porque isso que eu dei para você, e vou te dar muito mais, graças a Deus. Isso está afirmado dentro da Umbanda. Nossa. A Umbanda não é só o ritual. É muito bonito o ritual. É tudo muito bonito. Mas a Umbanda não é só isso. A Umbanda ela não pode só estar ligada a uma escravatura que já houve a abolição. Os espíritos remanescentes da escravatura querem trazer algo novo para os filhos da Umbanda atual. Tem muita coisa para ser trazida. E daí, mas o senhor, eu quero dizer assim, a Umbanda, a hora que a gente compreender a beleza dessa religião e
e a gente mesmo deixar de ter preconceito com ela, porque não pode ter outra explicação? É preconceito. Ué. Não tem outra explicação. Então aí os outros vão começar Os também. filhos da Umbanda se fecham em 4 paredes. Olha lá. Infelizmente, os filhos da Umbanda se fecham em 4 paredes. Mas é. É claro que tem isso que vocês inventaram, que nós estamos agora dialogando, que traz realmente uma ampliação da Umbanda. É. Mas você não pode, por exemplo, pegar aí seus amigos e fazer uma gira ali num parque. Só que aquele lá pode se colocar de terno e gravata e com a Bíblia no braço e falar de Jesus. Eita. É, realmente. Você não pode bater em porta para falar da sua Umbanda. Mas aquele lá que coloca a Bíblia no braço pode falar de Jesus. Que nem uma vez aqui, né, nesse coisa que vocês fazem aqui, que vocês inventaram, essa máquina que vocês inventaram, uma vez perguntaram para a menina: você é da luz? Eita. Você é de Jesus? Olha, da luz eu não sou, a menina falou. Porque ninguém na terra é da luz. Ixi, começa por Mas aí. eu concebo Jesus, eu sou filha de Jesus. Então precisa, sabe do que, meu amigo? Opa. Sabe o que precisa a nossa Umbanda, meu amigo Viscardi? O que, seu Sete? Conhecimento. Ah lá. E não ter vergonha do conhecimento. Nossa. Ter entendimento porque o Exu precisa da marafa. Ter entendimento porque o preto velho tem que pitar o cachimbo. Ter entendimento das velas brancas, em muitos lugares usam preta e vermelha. Tem que ter entendimento. Porque senão a Umbanda vai se fechar nos velhos. Os velhos um dia vão desencarnar. Na maioria das vezes, esses velhos têm filhos, e os filhos não seguem, não tem esse segmento que os velhos têm. Por isso que eu falo para você, a Umbanda anda a passos lentos. Quando os navios negreiros aportaram nos portos aí, de Salvador e outros lugares aí, eles não tinham a história do local de origem deles. Eles não tinham. Porque já estavam numa outra situação. Sim, fora do ninho. Então eles tiveram que continuar a verdade da religião em qual eles acreditavam. Com o passar do tempo, que foram firmando esses rituais que hoje a Umbanda é. Com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Mas acho que a gente tem que também dar um desconto, às vezes, para as pessoas, não todas, né, seu Sete, mas de que tem gente que usa a Umbanda de forma errada e escreve um nome feio que é aquilo que todo mundo olha. E aí os outros acabam, por conta disso, sendo discriminados e não encontrando saídas. Então essas pessoas precisam de acreditar que seus guias existem, que estão ali, ter fé que quem merece não fica sem. Mas é claro. Olha lá. Tem que ter fé nos orixás. Tem que ter a fé. Tem que entender que o orixá faz parte dos pontos de força da natureza. Tem que ter esse entendimento. Se cada filho de fé olhar a natureza e ver dentro da natureza o seu orixá, não tem que haver preconceito. Mas se ele colocar o orixá como um ser humano, porque é isso que acontece, né? Às vezes ele coloca o seu orixá com as mazelas humanas, né? Aí já fica difícil, né? Projeta, né? Aí já fica difícil. E não separar. Não trazer essa Jesus, Oxóssi, Xangô, Yansan.
Está tudo ali para fortalecer o plano da natureza da Terra. Quer dizer, faz parte da história que serve para nos ajudar a livrar-nos das nossas mazelas e contribuir com a evolução do planeta em si. Porque parece que não, mas se o Brasil se ilumina, o planeta inteiro consegue ver mais adiante. Você sabe que, Ah, agora eu falando também com a menina, ah, ela já está perto, já está mandando ai, eu subir para descer. tá bom então. Eu falando agora para você, e eu quero que ela adentre um pouco nessa mensagem, Aham. que nesse lugar que ela vai, nas terras longe, lá não se tem conhecimento. Uhum. Lá não se tem conhecimento dos orixás. Não se conhece o que é um orixá. Sabe-se cuidar de um orixá. Porque isso já estava ramificado lá atrás, né? Tá. Depois lá da libertação dos escravos. Mas não existe um conhecimento do orixá. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu não conseguiria fazer naquele local. Tá. Por essa razão que ela tem que adentrar com outras forças. Então, a egrégora daqui não pode estar lá, porque não tem como. Nossa, seu Sérgio. Eles sabem cuidar dos orixás, mas eles não conhecem. Eles não têm conhecimento. Porque lá, os pais de santos e mães de santa ainda fecham os conhecimentos para os seus filhos. Então, o que é mais fácil lá? Ela trabalhar com a cura, porque através da cura ela vai curar todo mundo, o povo vai começar a entender que existe algo mais além do que eles desconhecem, vão começar a pipocar os questionamentos, aí, quem sabe, trazer o aprendizado. Você vê como que está o negócio? Meu Deus. Você sabe que eu espero que esse rapaz, que eu até estou cuidando dele, que veio através de você, Viscardi. Eita, sério? Veio através de você. Que bênção. Ele chegou para a menina e falou que, para vocês terem entendimento, o que é Umbanda. Vamos ver. Que ele recebe uma entidade que é um lobo. Quero que ele escute isso. Tá. A menina, quando escutou aquilo, falou, nunca vi isso na minha vida. Falou um negocinho ali para ele, nessas coisas aí que vocês inventaram, e veio falar comigo, olha, aconteceu alguma coisa, porque eu não sei nem responder o que eu tenho que responder para esse cabra. Aí eu falei assim para ela, há um tempo atrás, quando você trouxe as mensagens psicografadas de Ogum, para você trazer a libertação de quem você era, ninguém acreditou. Ninguém acreditou que o caboclo, o senhor Sete Espadas, estava fazendo aquela mensagem. E o que você fez? Você acreditou e saiu do lugar que você estava. Porque ela frequentava um local espiritual. Tem a ver com banda esotérica. Aí ela saiu. Então você vai falar para ele que existe sim. Que ele é um excelente curador. Que ele tem um índio sagrado. E que faz parte da Umbanda. Nossa, seu Sete. Agora, só finalizando, o senhor falou que às vezes por conta da egrégora consciencial que se une em determinado local, muitos espíritos nem adentram lá. Ou pessoas humanas encarnadas. Como assim? Não entendi. O senhor falou de um outro estado onde ela foi, o senhor chamou de longe. O senhor não quis falar o nome? Não. Ou pode falar? Pode falar. Então ela foi para Bahia. Isso. Entendi. Então lá tem esse... o povo sabe cuidar do orixá, mas não sabe exatamente o que significa. Não sabe. Porque lá os conhecimentos são fechados. Entendi. E existe um certo projetar de achismo. Como assim? Achismo, eu acho que o orixá é isso, o outro eu acho que é aquilo, mas não sabe direito. Não sabem. Ah lá. Eles ainda não entendem ainda. Não entende. Porque lá o conhecimento não é ampliado. Tá.
Entendi. O conhecimento não é dado, não é passado, né? Porque se você faz parte de uma casa, você tem que ter conhecimento. Então, o pai de santo, mãe de santo, tem que sair dessa hierarquia e passar o conhecimento para todo mundo. Então, Lá não existe isso. Tanto que ela atendeu alguns pais de santo e mãe de santo que estavam com processos, mas o que foi dito lá através dos pais de santo, que não era para ninguém saber que eles estavam ali. eita. Olha um pouco. Então, a dificuldade, Aham. eu não tenho como chegar lá. Eu fiz alguns trabalhos lá. É, Eu tive que ir até lá para fazer alguns trabalhos, porque eram trabalhos mais pesados, tá. que ela aqui não tem mais essa vibração. Então, tive que ir para fazer um trabalho pesado, até porque eu não sou. Você sabe que eu sou lá de baixo, tudo eu tenho um porquê. Eu falei, eu vou fazer esse trabalho porque todo mundo vai acreditar nela. Então, veio um cabra falar comigo. Eu falei que eu era seu sete encruzilhados. A partir ele não acreditou muito, porque como seu sete encruzilhados, um Exu, veio no corpo de uma menina de 1,5 m. Eita. Com essa cara de bambu. De roupa branca ainda. É. Igual um arcanjo. É. Ah, Aí ele me pediu algo, porque ele era ele era fora da lei dali. Ele me pediu a proteção, porque ele estava jurado de morte. Pois eu falei, eu vou te dar a proteção, mas eu quero que você saia dessa vida. Eu virei um pastor. O senhor pediu algo em troca que era natural. Eu te dou essa proteção que você quer, mas você vai ter que sair dessa vida. E aí? E aí, eles precisam ver. Firmei uma guia de proteção para ele botou no pescoço, ficou protegido. E nada aconteceu. E aí hoje ele saiu desta vida e hoje ele trabalha direitinho, não faz mais nada errado. Graças. Só que aí, por tudo que eu fiz, o que eu queria, que o povo entendesse o que é a Umbanda. Nossa. Claro. Não está presa necessariamente a trocas e... Bom, não vamos se estender porque eu já ia acabar caindo em imolação e matar os bichinhos. Infelizmente, a religião da Bíblia está se firmando em locais pobres. Que no caso seria Umbanda que teria que fazer isso. Né? Então, Umbanda não é caridade? Isso, expressão do Espírito para a caridade, manifestação do Espírito. Então, nesses locais pobres de conhecimento, pobres de moeda, pobres, a religião da Bíblia está se firmando. E a religião da Bíblia está trazendo essa guerra entre luz e trevas. Meu Deus. Pelas próprias criações e atavismos, né? Não precisava. Não precisava, né? Olha lá. Não precisava dizer que existe uma batalha, porque já houve esse acordo. Tá. E a gente fica colocando fogo e depois se queima e aí a culpa é da Umbanda ou do Exu. Mas vocês que acreditam nessa Umbanda. Tá certo. E isso, na verdade, não é Umbanda, né, seu Sete? Não existe, não existe mais essa batalha. Então. Existe sim. Essa problemática aí das pessoas não entenderem, né, o que tem que fazer aqui na Terra. Como não entende, aí acha que é culpa do demônio, de Satanás, do diabo, você está com o capeta, né? Coitado do capeta. E todos o que o Pai Benedito vem falando, de Aruanda e o seu Zé Pirintra das Almas, o arquétipo forçado que o senhor mesmo falou quando eu fui visitar a menina, tá deixando de perder sua expressão necessária e pesada. Do Exu curvado, do Exu que fala grosso, do Exu que só se veste de preto. Mas tem gente que adora isso, né? Eu sou um. Eu vou falar a verdade. Tem gente que adora isso, né? Eu acho que é bonito. Né? Tem gente que concebe, infelizmente, o Exu dessa forma. Que existe. Falei para você que existe espíritos na parte lá de baixo
que não dá para passar uma mosca. Então, eles são todos curvados mesmo, são Tá. todos defeituosos, porque faz parte realmente do que ele viveu na Terra. Então, Não. tem mesmo defeituoso. Tá. Né? Da mesma forma que se vê uma criança com algum processo no físico, é porque alguma coisa fez da outra vida. Mas isso não quer dizer que todos os Exus são assim. Não, claro. É. Quer dizer que não exista uma evolução. Sim. E não quer dizer também que as trevas o tempo inteiro está degladiando com a luz. Isso é inconcebível. É, realmente. Nossa. Será que isso nunca vai acabar? Até porque o pai ia determinar, através dos arquitetos, um planeta, sabendo que só ia ter essa batalha. Não faria sentido. Não tem sentido. Tem lógica, não tem nada aí. Tá. Uma hora tem que ter uma trégua de tudo isso. Até porque se você for ver todos os processos do planeta Terra, é porque o homem faz. Não é porque existe um plano satânico contra o homem. E eu sempre falo isso para a menina, você tem alguma energia negativa na Mariazinha, no Joãozinho, que está implantando a falta da moeda? Não, as energias negativas, olha, eu não gosto nem de falar, viu? É o peso que colocou nas próprias costas por conta do atavismo, da preguiça, sei lá. É, porque é mais fácil você falar que é o diabo, que é o Satanás, do que você colocar a culpa em si, né? Ou a responsabilidade em si, né? A responsabilidade. Se mexer, fazer acontecer. Essa é a grande problemática do planeta Terra. Porque o planeta Terra passa por processos que o ser humano, por conta da hierarquia dos grandes poderosos, então passa porque está plantando. Está colhendo ali o que plantou. Claro, claro. É inconcebível achar que as forças da luz iam ficar o tempo inteiro degladiando com as trevas. Não. Até porque elas não têm mais o que fazer, né? Sim, é claro. Mas no nível de atitude pessoal, seu Sete, quando uma pessoa, por exemplo, faz uma oração para conseguir um emprego e pede ajuda do seu Sete, o senhor vai esperar que ela saia de casa e vai distribuir currículo, pelo menos? É claro, né? Aliás, é o que eu falo. Você quer... Quer dizer, não falo mais porque eu não vou ficar mais na unidade. Tá. Mas eu falava assim, você quer isso? Tá. Então nós vamos fazer isso, mas eu quero a sua mudança de atitude. Eu quero que você seja mãe. Eu quero que você seja esposa. E, a partir daí, fazer um movimento. Não tem como uma coisa não acontecer. Claro. E o senhor faz alguma coisa do mundo espiritual também, porque o senhor falou e estava ali, prometeu e disse que ia ajudar. Mas sem a pessoa não tem jeito. Tenta imaginar. Ah, Seu lápis aí. meu lápis. Faz de conta que a pessoa... Vamos dizer que você queira um trabalhador. Tá? Você está com o lápis aí, em cima do local aí. Tô. Coloca ele aí. Pronto. Então você chega para mim, olha, seu Sérgio, eu preciso de um trabalhador. Tá. Isso. Então, eu preciso equilibrar os seus elementos. Então, eu vou pedir algumas coisas para você. Tá? Então, de acordo com as suas entidades, vou ver quem está mais aí na sua frente. De repente, você está com a sua linha da esquerda muito na frente. Também polarizando aí o que você está no negativo. Então, a gente vai fazer alguma coisa aí para equilibrar a sua linha da esquerda. Eu vou pedir algumas coisas simples para você. Aí peço. E peço também que você traga essa mudança. Se você for marido, se você for filho, eu vou trazer ali o que está te atrapalhando. Na hora ali eu vejo o que você necessita. Agora, coloca o lápis milésimos não, meio centímetro. Movimento o lápis meio centímetro. Para a direita ou para a esquerda? Para onde você quiser, meu filho. Vou dimensionar para cima então, vai lá. É isso que eu vou fazer. Eu vou tirar a venda do que você não está vendo. Porque você está numa baixa vibração e você não está vendo o próximo degrau. Com a sua reforma interior, das coisas que eu pedi, que eu já equilibrei os seus elementos, você vai ver o seu emprego. Você vai ser visto pelo mundo. Nossa, que simples. É simples. Cacete. Na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa é deficiente, como pai, como mãe, como sei lá que for. É deficiente dos seus pensamentos, deficiente da sua forma de viver. Os elementos entram em desequilíbrio,
os elementos, né? Da sua vibração entre o desequilíbrio, e você não consegue ver o degrau. O degrau existe, mas você não consegue ver o degrau. Nossa. Quando um espírito está no umbral e ele se reporta a pedidos de clemência para sair do umbral, ele faz algo diferente, ele não está mais na revolta. Aí ele é visto pelos amparadores, pelos protetores, pelos socorristas, e ele é levado para os planos de tratamento. É mudança interna. De assumir a responsabilidade pessoal pelo passado e a disposição de construir o presente. De fazer algo diferente no presente. Nossa. Que maravilha, hein, seu Sete, a Umbanda. Graças a Deus. É muito fácil. É muito fácil. Só que na maioria das vezes o que acontece, você vai lá, o Pai de Santo pede para você arrear alguma coisa, você vai lá, faz, mas você não tem a mudança interna. Porque na Umbanda não existe a Bíblia. Na Umbanda não existe um direcionamento. Quem direciona é o Pai de Santo. E se o Pai de Santo tem as mazelas aí, ele vai passar as mazelas para o grupo. Ai, claro. Puxa vida. Eu vou... Se o Pai de Santo é conflitante, tem processos aí dentro do lar, ele vai passar isso para o grupo. Claro, faz sentido. É o que o senhor falou antes, né? Da influência materna e paterna sobre aqueles que compartilham do mesmo ambiente. E o Pai de Santo, ele tem um compromisso muito grande. Tem. Porque ele tem que também acreditar, sem preconceito, que ele é a ligação direta com os seus orixás. Que ele não precisa se usar um terno, colocar a Bíblia para dizer que ele é a ligação direta com Jesus Cristo. Então o Pai de Santo, ele também tem esse compromisso de aceitar sem preconceito a nossa Umbanda. Nossa. E até de dar exemplo, né? E aí, claro. Ô, louco. Mas então o senhor Pra falar de Umbanda nas quatro paredes é fácil, né? Não é? É fácil. Agora sai da porta. Sai da porta para fora. Mas só que eu tô ouvindo já no futuro eles dizerem, olha, seu Sete tá falando lá na internet que é não sei o quê, mas ele não tá aqui na Terra para saber, porque eu não preciso falar para ninguém e eu sei que se eu falar vou perder meu emprego. E aí? Mas o preconceito está onde, meu filho? Tá certo. Já falou tudo. É no grupo. É no grupo. Infelizmente é no grupo. Claro, claro. Porque os outros... Às vezes a gente escuta aqui o povo falar, os doutores, quer que venha aqui uns doutor, diretor. É. E aí eu falo assim para eles, olha, agora não vou falar mais, tá? Mas quando eu trabalhava pela unidade, eu falava, olha, você vai lá, você me traz 7 tocos de 7 dias nessas cores. Ah, mas vou ter que entrar naquelas lojas lá para comprar as velas. Ué, você vai ter que entrar. Quer dizer, o povo pede ajuda, mas tem preconceito do que... Você tá entendendo? Nossa, é. Entendo. Ixi. Às vezes a menina fala assim pro povo. Eu me encosto nela, ela tá atendendo, o povo fala assim pra ela. Fala pra ela que ela tem ou uma avó, ou um vô, que trabalhava mediunicamente com as ervas, tinha ligação direta com o preto velho. Eu, na minha família... Não, na minha família não tem. Eita. Tá, mas você tinha um vô, uma avó que trabalhava com ervas. Ah, sim. Então. Mas não pode falar que tinha um preto velho. Ah, entendi. Ah, tá. Ah, claro. Você está na mente humana. Mas é porque lá para trás, como eu te falei, houve o sincretismo. Então, o senhor está explicando o seguinte.
quando o preconceito deixar de existir de nós para conosco mesmo, então não é necessário sair falando para todo mundo. Isso vai ser natural. As pessoas... Vai ser natural. Você vai poder usar suas guias de proteção. Você vai poder estar escutando as suas músicas. Claro. Porque quando eu chego para alguém e acho uma coisa... Muita gente que está escutando, que vai escutar essa nossa conversa, se esconde para ninguém escutar. Ou tem medo, porque é um Exu que está falando. Eita. Por isso que eu falo que às vezes esse mecanismo que vocês inventaram é bom. Não é bom. É algo realmente dentro da evolução. Mas está distanciando pessoas. Ai. Entendi. Então, quando eu ando por aí projetando a minha sinceridade e compreensão da minha religião e da magia dentro dela, do porquê de tudo, então eu iluminando os outros, deixo os outros mais lúcidos. Você tem que ser o exemplo. Tem que ser o exemplo. Porque aí você pode falar ao mundo que você é um bandista. Você não é espiritualista. Você não é kardecista. Você é um bandista. Mas tem que ser o exemplo. Porque não adianta você também incorporar seus guias e ser um mau exemplo. Aí a Umbanda vai ser firmada no preconceito. Porque é muito bonito você ver, né? A menina aqui, ela não usa, né? O poder dos atabaques. Não usa. Mas é muito bonito você ver uma reunião com o som sagrado dos atabaques. Nossa, Os atabaques acabam emanando mantras sagrados que facilitam a incorporação de vocês. Olha. Não sabia. Por isso que os ogãs, eles têm que estar em equilíbrio, porque é deles que soam os mantras sagrados para facilitar a incorporação dos filhos de fé. Nossa, é por isso que eu falei para ela, não bota tabaco porque não vai dar certo, minha filha. Por quê? Não, eu falei, não vai dar certo, aí veio. Entendi. Aí haja proteção. Não estou falando que não tenha que ter tabaco, mas no caso dela foi melhor não botar tabaco. Não, no caso dela, sim. Mas o Ogã tem um papel importante, hein? Importantíssimo. Nossa. É a figura mais importante depois do Pai de Santo, acho. Importantíssimo. Nossa. É através dele que vem essa ligação com a incorporação. Mas eles também são normalmente... Não é um batuque, né? Emana um mantra sagrado ali. E é uma ligação muito importante. E eu percebo na casa do Caboclo Flecheiro e nas que eu visitei, que são, onde eu vejo também, que são os ogãs, aqueles que mais demonstram paixão, sobretudo dentro do terreiro. Fora não sei, mas dentro do terreiro. Né? Porque cantam com coração e se entregam. Sim, porque também estão, né, energizados, né, pelos guias também. Claro. Então é tudo muito correto, tudo muito certinho. Nossa, que maravilha. Não é essa bagunça. Tô me retirando, moço. Tá bom, seu Sete, um abraço pro senhor, falamos, agora criamos aí demanda para mais até 2 diálogos com o senhor, graças a Deus. O senhor está convidado para voltar, vamos torcer que seja antes que o senhor tenha que ir lá para mais reuniões, viu? É antes, porque a menina vai de novo lá para as terras longe. Não sei quando, mas ela vai. Mas aí vou ficar mais por aqui. Tanto que eu tenho vou trazer um conhecimento para o povo daqui, esses dias aí. Sabe do que eu vou falar? Vamos ver. Do que faltam 6 meses para terminar o ano. E aí? O que você está fazendo de diferente? Nossa. Porque só fica na pedição, né? Pede, né? Tá, então vou falar sobre isso. Faltam apenas 6 meses para entrar 2014. O que você está fazendo de diferente?
Eu vou falar sobre esse assunto aí, então eu vou ficar por aqui esses dias. Entendi. Mas, seu Sete, e se o senhor escutar assim... Mas, seu Sete, como o senhor me pergunta o que eu estou fazendo de diferente se em time que se está ganhando não se mexe? E aí? Em time que tá ganhando, então tá tudo certo. É sinal que você tá trazendo uma escrita diferente esse ano. Ah, já tá a explicação ali. Você tá escrevendo uma história diferente. Mas o povo daqui, eu tenho É. certeza que ninguém tá falando nada. Por isso que eu já venho com esse tema, entendeu? Claro, claro. O senhor já, Para salvar alguns. o senhor já conhece do público-alvo. Para salvar alguns, né? E o senhor já sabe que... Ah, Como a menina aham, padece do elemento água no negativo, vem aham. muitas pessoas com o emocional abalado. Ai, Entendeu? Então vamos fortalecer esse povo para entrar em 2014 de uma forma mais elevada, né? entendi. Essa é a verdade. E o senhor também já sabe que nenhum deles vai ouvir esse diálogo nosso. Antes da conversa. Eu acredito, eu não sei como é que acontece essas coisas de vocês. Tá Mas certo. seria bom que eles escutassem para eles terem entendimento. Maravilha, seu Sete. Ó, Deus abençoe, vamos aguardar a oportunidade e realmente agradeço em nome de todos que estão ouvindo o guardião senhor Sete Encruzilhadas que o senhor representa no momento de hoje, viu? Que assim seja, menino Viscardi, que as vossas forças te iluminem, que você compreenda a sua linha ancestral, que você possa acoplar através da sua linha ancestral o positivo que você carrega deles, dos vossos antepassados. Salve, Viscardi! Salve, guardião senhor Sete Encruzilhadas. 7 vezes no Eita. caminho, 7 Graças vidas, a um Deus. destino. 7 amores são a história desse eixo trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Salve 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laranjo! Salve seus 7 encruzilhadas! Era madrugada, quando uma gargalhada na encruza ecoou. Oi. A lua Tudo bem, brilhava, Márcia? a lua iluminava os Olha. campos por onde Meu Deus, 15 para as 8, menino. Eu até vou pedir pra você botar isso daí na conta do seu Sete. Ele falou assim, eu falei, dá pra esticar? Ele falou assim, eu acho que não, porque a menina já tá voltando já, que tem que fazer umas coisas aqui. Falei, tá bom. Daí ele começou a conversar, é atraente o assunto, e a gente vai puxando uma coisa e outra, e quando foi ver, olha a hora que é. Então você me perdoe, viu, minha querida? Mas você não tinha um compromisso? Eu tinha, mas daí ele não veio, aí eu falei, bom, vou esticar. Ele tinha um compromisso às 7, que hora que é? Ah lá, 15 para as 8. Então, ele não veio, eu já achava que não ia vir mesmo. Mas às vezes era bom, porque assim não interferiu e permitiu que a gente, parece que não, mas se a gente tivesse parado uma hora antes, talvez não tivéssemos colhido tantos ensinamentos igual tivemos a oportunidade. E por mais que seja difícil para você ir agora, releve nesse sentido, porque vai ser útil para muita gente, viu, minha querida? Não, fica sossegado. Deu para entender tudinho? Graças a Deus, deu para capturar muito do que ele falou, e o que a gente não entendeu até esse momento, certamente ouviremos várias vezes até que possamos sair daqui com essa formação de hoje que foi maravilhosa, viu, minha querida? Tá. Então, muito obrigado. Como você está se sentindo agora aí? Eu tô sempre... assim, a incorporação me faz muito bem. É que nem eu Sempre, te né? falei, aqui eu não trabalho muito incorporada, né? E como ele vai ter uma reunião aberta sábado que ele vai fazer a palestra, então eu sinto muito falta da incorporação. Eu fui para Bahia, não trabalhei incorporada.